Jesus Cristo é um fundamento deixado por Constantino, deixado por Roma. Não tem nada a ver com Yahshua que nasceu na Terra Santa, em Israel, lá em Yahushalã. Falava hebraico e seu nome é hebraico. Não pense você que nome não importa, que você vai dar com os burros na água. A única maneira de provar o verdadeiro Criador do Universo é mostrando qual é o seu nome. Por isso eu digo para você que está me vendo pela primeira vez, não somos um mero grupo que surgiu na internet e está aí pregando um nome que você nunca viu. Não, pare e pesquise. Vai comprar dicionários. Vai assistir os vídeos que eu lancei lá atrás, lá. Vai assistir esses vídeos lá que você vai ver as nossas provas. Lá entra no canal Atalaia Dial e olha todas as provas que nós deixamos ali. Várias e várias, centenas e centenas de provas e documentos mostrando o nome do Criador. É isso. Então, o que acontece? A igreja caiu no concílio de Nicéia. Apostatou da fé. Aí os pastores pregam na denominação, esse povo está pregando Yahweh, e bem que na Bíblia está escrito que nos últimos tempos muitos iam apostatar da fé. E pá, meu irmão, a apostasia não surgiu agora em 1900, não. Sabe quando foi que surgiu as denominações evangélicas? Em 1800 e tanto. 1800. A primeira surgiu em 1500, logo depois de 1515, foi Martim Lutero morreu, aí surgiu a igreja luterana, que vem de Lutero, luterana que vem de Lutero, Martinho Lutero. Antes de 1515, não tinha. A única denominação que existia era o catolicismo romano. E o catolicismo romano surgiu, foi na época de Yahshua? Não, o catolicismo romano surgiu no ano 313, quando Constantino entrou para dentro da igreja. Constantino é que estava estabelecendo o cristianismo, estabelecendo a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela foi fundada por Constantino. Por que romana? Porque Paulo saiu de Jerusalém e Yahushalã foi lá para Roma pregar o evangelho. Então lá surgiu, lá tinha a igreja em Roma. A Bíblia fala a igreja que está em Roma. Ela não levava o nome de igreja romana, só falava a igreja que está em Roma. Mas quando Constantino entrou para dentro da igreja, ela adotou o título. Lá na frente ela adotou o título Igreja Católica Apostólica Romana. Pronto, a primeira denominação que surgiu. Então foi dali para cá. Depois de 1515, Igreja Luterana. 1800 e tanto, veio Presbiteriana, Batista, Anglicana, Assembleia de Zeus, Mundial, Universal, Deus e Amor, surgiu. Por quê? Porque Martim Lutero saiu, surgiu a Igreja Luterana, então surgiu várias denominações. Então o que acontece, irmãos? Vou voltar para o quadro aqui, mais uma vez. Parei aqui em Pérgamo. Aí vem a era de Tiatira. É importante você ter conhecimento das 7 eras da igreja para saber aonde você está. A que grupo você pertence? Se você pertence ao grupo de Martinho Lutero, se você pertence ao grupo do catolicismo romano, ou se você pertence ao grupo que Yahshua separou agora nessa reta final, para poder descobrir qual é as verdades, qual é a vereda antiga. Porque se você tiver no grupo de Lutero, ou no grupo de Tiatira aqui, você está fora. Tiatira é o catolicismo romano, sem tirar e nem pôr. Ano 606 até o ano de 1515. Aqui surge a Jezabel. Se você ler lá no Apocalipse capítulo 2, vai falar da Jezabel. Quem é a Jezabel? É a hierarquia que surgiu dentro da igreja. É os nicolaítas, coisas que os pastores nunca vão ensinar para você. O que é os nicolaítas? Os nicolaítas que estão no capítulo 2 do livro de Apocalipse, versículo 14 e 15, os nicolaítas, os balaãos. É a hierarquia que Constantino criou dentro da igreja. Papa, bispos, arcebispos, cardeais e padres. Criou-se toda uma hierarquia dentro da igreja. A hierarquia é uma apostasia, mais uma apostasia que foi colocada em cima da igreja. Seguir a hierarquia é apostatar da fé. Então, Yahshua falou que não aceitava, ele odiava a obra dos nicolaítas. Para a igreja de Éfeso, começou a surgir os nicolaítas, Paulo não aceitou essa hierarquia surgir lá no meio. Yahshua falou, no meio de vós não pode existir uma hierarquia onde um maior manda no outro e vai descendo, até chegar naqueles mais simples. Não, ele falou, o maior vai ser servo do menor. Não é para haver uma hierarquia no meio de vocês. Os presbíteros e os bispos eram uma pessoa só, era a mesma pessoa, mas o cristianismo apostata separou a palavra presbítero de bispo. Falou que o bispo estava acima do presbítero. Sei que as duas palavras é a mesma coisa. Significa, é ancião, é uma pessoa madura, uma pessoa que tem conhecimento das coisas do eterno. Não era para criar uma hierarquia. Quem era o cabeça da igreja? Yahshua Mashiach. Tanto que a Bíblia fala, ele é o cabeça. Não pode haver uma hierarquia. Então os nicolaítas surgiu aqui. Aqui eles tomou forma na igreja de Pérgamo e já estava lá dentro através de Constantino. Aqui eles estavam lá dentro, aqui eles são chamados de Jezabel, aquela mulher que ensina e seduz os meus servos e leva eles a cometerem prostituição, idolatria, comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Essa era aqui imperou a idade das trevas, chamada Era das Trevas, a idade das trevas. Ano 606 até o ano 1515, foi dominada pelas trevas. Ninguém podia ler a Bíblia, só os padres podiam ler a Bíblia era lida e os padres pregavam em latim. Ninguém tinha direito de ter uma Bíblia na mão para poder saber se aquilo que aqueles homens estavam pregando eram as veredas antigas ou não, ou se era ensinamento errado. Ninguém podia ficar com a Bíblia na mão. O Eterno permitiu isso acontecer. Então, é chamado de Idade das Trevas. Porém, o Eterno tinha um plano dentro das 7 eras da igreja, que era trazer a igreja aos trilhos, ao caminho da verdade novamente. Cada era surgia um mensageiro. Na era de Pérgamo, quando a igreja começou a desviar das verdades no concílio de Nicéia,
no ano 325, ali pregou que o Filho era Deus encarnado. No ano 381, o imperador Teodósio, juntamente com o Papa São Damasco, colocou a doutrina da Trindade. Outra apostasia, outra heresia foi ensinada para a igreja. Eu escrevi até um livro, esse livro aqui, ó, Desmascarando o Dogma. Desmascarando o Dogma da Trindade. Aqui embaixo tá, sai dela, povo meu. Nós desmascara a Trindade aqui, nós arrebenta com a Trindade. De um lado é desmascarando o Dogma da Trindade, do outro é revelando o nome do Eterno e o nome do seu Filho, Ial e Yalcha. Por quê? Porque a Trindade é mais um desvio da verdade. A Trindade é 3 deuses. O cristianismo passou a acreditar em 3 deuses. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não existe isso. Existe só um Criador do Universo, Ial dos Exércitos. E o seu Filho. O Criador do Universo é Ial. O seu Filho é quem? É o Mashiach. É o Salvador. É um homem. Um homem hoje que está num corpo de glória. 100% homem, veio como homem. Está à destra do Pai hoje. Mas quem é o Criador? Aquele que é o soberano que sempre existiu. Ial. Um só. Por isso que Ial falou, ouve, ó Israel. Ial é um, e não 3, como ensina os padres e os pastores. Isso é desviar dos caminhos da verdade. Isso é ir após outro. Está seguindo um outro que não é Ial dos Exércitos. Está seguindo a Trindade, 3 deuses em um. Está seguindo um outro que não é o verdadeiro Mashiach. Está seguindo Jesus Cristo. A igreja apostatou da fé e caiu. Aqui, ó. Por isso que na era da igreja de Pérgamo, Ial aparece e fala assim, eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Vou pelejar contra vocês com a espada que sai da minha boca. O que é a espada que sai da boca dele? É a palavra. É a verdade que ele deixou para os apóstolos ensinar. Ele estava mostrando, eu vou combater contra vocês com as verdades que eu ensinei para os meus apóstolos. Então, a verdade, ela tem que ser buscada a todo custo. Nós temos que saber onde é que a igreja se perdeu para nós saber onde nós estamos. Aí vem aqui, ó. Então, pasta Tiatira, ela durou de 606 a 1515. Chegamos na igreja de Sardes. A palavra Sardes significa aqueles que saem. Por quê? Porque surgiu um padre lá que bateu de frente. Quem era o padre? O mensageiro da era de Sardes. Bateu de frente com a igreja católica. Ele bateu de frente, ele não estava satisfeito. Quase que morreu, teve que fugir para a Alemanha. Por quê? Porque ele falou, mas todo mundo tem direito de ter uma Bíblia na mão. Tem que colocar a Bíblia na mão, todo mundo. Os papas falou, não, é só nós. O Papa falou, não, é só nós. O que você está rusgando aí? O Eterno levantou o Martim Lutero, queira você acreditar ou não. Martim Lutero, ele restaurou todas as verdades? Não, ele foi só o começo daquilo que o Eterno queria para a igreja. Daquilo que o Eterno queria trazer para a igreja, os ensinamentos. Então ele levantou um homem para bater de frente com o sistema era forte. A igreja católica matou muitas pessoas na Inquisição. Lê o livro de história que você vai ver que a igreja católica apoiou Adolf Hitler matar 6 milhões de judeus nas câmaras de gás. A igreja católica matou muitos crentes na Inquisição, usando aquele maquinário da Inquisição ali, a cadeira ali, onde estava cheio de espeto, esmaga-seio, jogando em cima de pau a pique, derretendo estanho no ouvido dos crentes. Ela estava matando todos. Todos aqueles que batiam de frente com a igreja católica era chamado de herege e tinha que morrer. Martim Lutero bateu de frente contra a igreja católica, pregou contra a venda de indulgência, escreveu lá na porta do Vaticano, lá um papelzão. O Vaticano ficou doido para matar Martim Lutero. Martim Lutero falou que não podia vender terra no céu. Martim Lutero pregou contra outras questões aí. E aí Martim Lutero teve que correr, ser levado para a Alemanha. Chegou na Alemanha, o rei da Alemanha falou com ele, o que você quer para você traduzir a Bíblia para nós? Martim Lutero falou, quero um dicionário, quero isso, quero aquilo, quero papel. Martim Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Depois, a Bíblia alcançou o mundo inteiro. Então o Eterno usou Martim Lutero conforme era para ser usado para aquela era. Para aquela era tinha aquilo ali. Então Martim Lutero, eu não tenho dificuldade nenhuma em aceitar que Martim Lutero foi o mensageiro da era de Sardes. Hoje eles falam reforma, aquele que trouxe a reforma. Então, para as denominações evangélicas, eles têm orgulho de Martim Lutero. E tem que ter mesmo orgulho de Martim Lutero. Eles têm orgulho de Martim Lutero, porque eles pertencem a uma denominação que surgiu através de Lutero. Igreja luterana, igreja anglicana, igreja batista, tudo começou com Lutero. Essas denominações evangélicas aí começou com Martim Lutero, igreja luterana. Porém, Ial não estava satisfeito com a obra de Martim Lutero. Se você ler a carta de Sardes, você vai ver lá que Ial fala assim, ó, não achei concluída a sua obra. Ial fala assim, ao anjo da igreja de Sardes, assim diz. Aí ele pega e fala, ó, eu não achei perfeita a sua obra, você não concluiu a obra da restauração de todas as verdades que eu entreguei para o apóstolo Paulo, para o apóstolo Shaul. A igreja desviou dos caminhos da verdade. Mas com você, Martim Lutero, eu estou começando a mostrar as verdades. Mas a verdade só vai ser restaurada na era de Filadélfia, que eu creio que começou no ano de 2012, que foi quando eu comecei a ensinar o nome de Yalcha na internet. Comecei falando Yalhoshua, depois eu tirei o sinal maçorético e ficou Yalcha. E o nome do Eterno, eu falava Yalho. Eu tirei o sinal maçorético, falei, tem um fermento aqui dos escribas, vamos tirar. Tirou o fermento, ficou Ial. Ial é o verdadeiro nome do Criador do Filho, Yalcha. O Eterno estava agora lançando o fundamento que o apóstolo Paulo lançou lá atrás. A igreja caiu. Quando a igreja caiu lá no concílio de Nicéia, o templo do Eterno caiu, porque a igreja é o templo do Eterno.
A igreja é o templo do Eterno. Você nunca leu lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 em diante, que ele vira, e lá no versículo 16, 17, ele fala: vós sois o templo do Criador. E quem destruiu o templo do Criador, que sois vós, no plural. Vós sois o templo do Eterno. Se alguém destruir o templo do Eterno, tal será destruído. Por quê? Porque eles estavam querendo lançar outro fundamento. Eles estavam querendo edificar uma igreja em cima do nome de Paulo, em cima do nome de Apolo, em cima do nome de Pedro. Paulo falou: ninguém pode pôr outro nome, além daquele que o Eterno já escolheu, o qual é Yahushua Mashiach. E eu, como bom arquiteto, coloquei o fundamento verdadeiro na cidade de Coríntio. Vocês têm que edificar sobre esse nome aqui. Porém, chegou o concílio de Nicéia, chegou Constantino. O que ele fez? Tirou o fundamento que Paulo lançou. Constantino, então, desviou as pessoas dos ensinamentos do apóstolo Saulo, desviou as pessoas da vereda antiga e do fundamento verdadeiro deixado por Yahweh.